começando hoje o quê? O nosso Papo Turbinado, um bate-papo descontraído, onde nós iremos falar sobre negócios, onde vamos falar sobre estratégia, sobre vida. Mas esse podcast é de quem? Nada mais, nada menos do que da Roman, que está aqui hoje, do outro lado do jogo. Afinal de contas, nada melhor do que fazer este podcast de forma inaugural, com vocês do outro lado da mesa, sendo os entrevistados do dia, o primeiro episódio, com eles do outro lado, falando sobre a vida, sobre negócio, sobre família, sobre estratégia também. E olha só que incrível, que incrível. O Papo Turbinado, nosso primeiro episódio, o podcast criado pela Roman, junto com o Rodrigo, junto com o Luiz, e hoje vocês são os convidados de honra. E daqui uns dias estarão aqui deste lado entrevistando outras pessoas também. Sejam muito bem-vindos ao podcast de vocês. É isso aí. Muito bem. Obrigado. Palmas, palmas. Palmas. Sonoplasta, palmas, por favor, aí. Palmas. E, gente, hoje eu vou representar vocês aqui desse lado, perguntando para o Rodrigo, perguntando para o Luiz aquilo que vocês gostariam de saber. Então, esqueçam que é a Ana que está aqui. Agora eu vou fazer algumas perguntas como se fossem as pessoas que estão ali, que têm curiosidade, quer saber sobre a vida, quer saber quem são vocês, como que é a história, qual que é a jornada. E eu já quero começar apresentando. Tem como falar sobre profissional sem falar das pessoas? Não tem. E eu já quero falar de quem manda, não é verdade? Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo, casado com a Simone, que é aquela que manda, pai da Helena. Luiz, senhor Luiz, casado com a Delvina, pai da Ana, da Márcia e avô do Vicente e da Liz. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E eu já quero fazer uma pergunta, fugindo totalmente do nosso script, porque o script foi feito para não ser seguido, não é mesmo? Mas esse papo turbinado, o que representa o papo turbinado, Rodrigo? Fazendo a primeira pergunta para você, o que é o papo turbinado que vocês criaram? O Papo Turbinado é um ambiente para a gente conversar sobre o nosso produto, que é turbina, Roman Turbinas aí, turbinando o engajamento do pessoal, que é do segmento, que é do ramo. Então a ideia é a gente estar trazendo aí nossos clientes, nossos parceiros, as pessoas que sempre contribuem aí para o nosso movimento e saber mais sobre a vida dessas pessoas, né? Para que elas possam falar sobre elas, dar os seus depoimentos, para a gente entender o que cada um é. Perfeito, perfeito. Luiz, gosta de bater um bom papo? Gosto. Gosta de conversar e falar sobre a vida? Gosto, Fábio. Então hoje a gente vai fazer muito isso aqui, só que com vocês, hein? Tá ok. Para depois vocês trazerem os convidados e passarem por isso também. Eu quero só ver quem serão as próximas pessoas sentadas aqui no lugarzinho de vocês. E já vamos começar com aquela pergunta, aquela que eu sei que vocês gostam muito, que é sobre a trajetória. Quando vocês olham para a trajetória de vocês, mas não como profissional, como homens, como pessoas que têm uma família, que têm valores, que têm toda uma trajetória, o que para vocês, assim, mais teve valor e que vocês conseguiram trazer para o meio profissional? Ana, para mim, assim, uma coisa que representou muito e que eu trago isso de dentro de casa, eu trago isso desde a minha infância, aplico isso no meu negócio, é tal situação. O que vocês trazem dessa trajetória pessoal de vocês para dentro do negócio hoje? Eu acho que o principal valor é a seriedade, é a hombridade, e valor é inegociável. Ou você tem ou você não tem. Não existe o meio honesto, não existe o meio certo. Ou você está certo ou você está errado. Ou você é honesto ou você não é honesto. Então, essa questão da honestidade aí é o principal fator, eu acho, que movimenta tudo. Realmente, isso a gente traz da base. É. Não tem como negociar, não é mesmo, Luiz? Família, já vem. Desde pequeno que a gente vê sempre o caminho certo, né? Pai orientando, a mãe orientando, quartel ajudando. Quartel ajudando. Olha só, temos alguém que veio aqui do quartel. O que o quartel te trouxe hoje como força para a área profissional mesmo, Eu Luiz? costumo dizer que o Exército foi uma escola, uma faculdade para mim, com doutorado e tudo mais. Uau. Lá era aprendi sim, senhor, não senhor. Ir nos lugares que, se eu não tivesse quartel, hoje eu não ia.
Me ajudou bastante. E muitas pessoas, às vezes, não valorizam essa oportunidade e não tiram essa lição do próprio negócio, é a disciplina, É não é mesmo? a disciplina. É sim, senhor e não, senhor. Não existe meio termo, como o Não Rodrigo tem, não falou. tem. Falando sobre a construção da trajetória de vocês até aqui, o que mais enche o coração de vocês de orgulho? Olha, o meu talvez de ter achado esse sócio aí, porque sozinho eu não teria dado conta de fazer quase nada do que a gente fez. Olha, que a gente tem uma declaração, hein, Luiz? Que declaração de amor que nós tivemos aqui agora pro Luiz. Porque, realmente, achar um sócio nos dias de hoje, Rodrigo, acho que é um dos maiores desafios. Muita gente pensa que num sócio você tem que buscar alguém igual a você, alguém que faça igual a você. E eu aprendi que não. A gente tem muitas diferenças e o grande fator de sucesso foi conseguir somar essas diferenças. O que um é diferente do outro levou a gente mais acima. E as pessoas buscam o contrário na maioria das vezes. Busca o igual, aí você não consegue somar nada. Exatamente. O contrário que eu digo é, eu vou buscar alguém que seja mais ou menos parecido comigo, porque daí a gente se dá bem e fica mais fácil. É desafiador ter uma pessoa diferente como sócio? Ah, sempre, não. E aí, Luiz? Não é tudo bem. É difícil, seu Luiz? Não sei, eu acho que não é difícil, não. É saber conversar, alinhar as coisas, põe tudo, a carta isso na mesa. Desde o começo eu tentei falar para o que eu sentia, eu sempre joguei na mesa, né? Lá na firma costumam dizer, né, Rodrigo, que nós estamos em 3. Isso aí. É eu, Rodrigo e Romã. Perfeito. Eu, Rodrigo e Romã. A gente trata a Roman como uma terceira pessoa. Então, desde o começo não houve uma mistura. O Luiz é o Luiz, o Rodrigo é o Rodrigo e a Romã é uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa hoje nós trabalhamos para ela e ela nos paga um salário. E cada um de nós vive com o salário que a gente recebe. Muitas vezes, empresários novos que estão começando um negócio acabam misturando as coisas e acabam sangrando o caixa da empresa sem perceber que está tirando a saúde financeira da empresa. A próxima pergunta que eu ia fazer para vocês é justamente essa. Como se manter no mercado em liderança durante décadas? Não só a liderança de resultados, eu falo a autoliderança também, de você estar todo dia se reinventando e buscando. E aqui já estamos tendo um segredo, que tem gente que faz e busca pós-graduação, cursos para aprender, que é você olhar para o teu negócio, para a tua empresa como uma segunda, uma terceira pessoa que está ali, que você está ali para servi-la. Tudo começa num planejamento estratégico. O que você está fazendo, aonde você quer chegar, e aí, nesse planejamento, você vai ter as ações que você vai ter que fazer para chegar até lá. Opa, eu quero ganhar 1 milhão por mês, mas o que eu preciso fazer para isso a poder acontecer? A empresa movimenta um valor em dinheiro que eu não posso chegar lá e tirar esse dinheiro indistintivamente ou indiscriminadamente. Tenho que seguir o plano que foi traçado. Então, aquele empresário, aquele pequeno empreendedor, aquele que está começando, o dono da oficina, ele pode pagar a conta pessoal com o dinheiro que está no caixa? Não, não pode. Mas vocês não fazem isso, né, gente? Ninguém faz isso. Afinal de contas, todo mundo sabe que não pode, não pode. Mas falando sobre o sucesso da empresa, isso é o básico bem feito? Eu creio que sim, mas foi muito legal que essa história da terceira pessoa, o Luiz, passou para mim lá no começo. Ele falou: olha, a gente tem que ir por esse caminho aqui. Então a empresa é a empresa. Você se vira com as suas coisas, eu me viro com as minhas, vamos trabalhando. No começo nós não tínhamos salário, nós não tínhamos retirada e fomos trabalhando 100% para a empresa. Então eu tinha um trabalho extra, o Luiz também tinha o trabalho dele e a gente veio convergindo para o crescimento da empresa. Eu estava na transição de parar com a empresa de cabeçote, né, Rodrigo? Isso, E eu demorei quanto? Foi uns 3 anos, né? mais ou menos. 6 anos. A 3 gente ficou anos. nessa coresido para trás, né? E daí a gente foi, né? Até com diante, depois de 2 anos, né? O Luiz falou algo muito interessante, muito legal, que eu gravei muito. Um dia sentamos numa mesa,
Era uma mesa bem simples que tinha, assim, antiga, que era do Luiz, né? Tá lá no Lá de sítio. trás. O Luiz virou para mim e falou: Olha, Rodrigo, a gente está andando, a empresa está caminhando, mas essa empresa é um ser vivo. Nós não estamos dando nem água em uma colher para essa empresa. Ou nós nos dedicamos e alimentamos esse ser, essa criança, acho que você usou o termo criança, senão ela vai morrer. O que vamos fazer? Vamos nutrir essa empresa ou vamos deixá-la morrer? E nesse momento a gente começou a convergir mais, se dedicar mais. O que o Luiz falou é interessante. O Luiz passou, digamos assim, uma vida trabalhando com cabeçotes, com outras coisas. A gente parar uma empresa dá trabalho, parar uma rotina dá trabalho, é difícil, uma desmobilização. Então, acho que foi mais ou menos isso, uns 2 para 3 anos para zerar. E muitas pessoas já buscam, muitas vezes, quando vai começar a empreender, a ter resultado rápido. E às vezes a gente olha, por exemplo, a empresa de vocês que tem aí décadas, que passou por várias situações, cenários políticos diferentes, de economia, quanta coisa já passou, não é mesmo, Luiz? Quantas situações. E você entende que o processo bem feito, mas a médio e longo prazo é o que vai dar resultado. O imediatismo adianta? Não adianta. A consistência. A consistência é o que dá resultado. Você fazer o bem feito sempre. Não adianta você dar um esforço imenso em um processo, em alguma coisa, e depois esfriar. Depois você vai para um novo ciclo. Então, a constância eu acho que é um dos principais segredos do sucesso. E falando em constância, o que desde o início vocês não pararam até hoje de fazer? Uma atividade, assim, algo que vocês até hoje continuam fazendo sempre, assim, que é prioridade, não para. Visitar cliente, velho. Visitar cliente, Visitar cliente, desenvolver produtos novos. nós atender a necessidade do nosso cliente. Tinha um lema, né, o turbineiro não ficar sem. Como é que era mesmo? Não dizer não. Não dizer não para o cliente. O nosso objetivo é não dizer não para o cliente. Eu não tenho. Não tem essa peça. Eu não tenho. Esse é o nosso objetivo. Então, alguém ligue lá, peça a coisa mais absurda, ok. A Roman tem, a Roman te atende. Então, esse era o nosso lema. Repete de novo para que as pessoas possam ouvir. O que vocês continuam fazendo durante décadas? Visitando o cliente, desenvolvendo produto para não dizer não. Visitando cliente e desenvolvendo produtos para não dizer não. Gente, isso aqui, se eu fosse você, eu anotava porque é uma aula. Mesmo vocês sendo os sócios da empresa, os donos da empresa, tendo equipe, quantos colaboradores vocês têm hoje na Romance? Estamos para 16, 17? 16. Tem uma equipe comercial já, Temos. mas o cliente de vocês, ele olha nos olhos de quem? De vocês, muitas vezes, não é? É interessante isso porque eu estou me desligando um pouco da parte comercial, não para não atender, mas para poder dar suporte para a equipe comercial para que ela possa vender. E é muito bacana, eventualmente um cliente volta para conversar comigo e a gente ainda tem uma conexão muito boa. Ele está sendo bem atendido pelo vendedor, está contente, dá um feedback positivo, mas quando ele fala com a gente é muito, muito satisfatório. E é diferente? Diferente. É diferente quando é com vocês? Você consegue. A gente vai visitar um cliente lá no Pará, por exemplo, ele fica. Não sabe o que fazer para atender a gente, sabe? Ele fica contente. É um privilégio para eles receber vocês? Isso, é. Já serve um cafezinho, já quer falar da Quer vida. almoça 10 horas da manhã e você tem muitos quilômetros para frente ainda. E qual que é a área da empresa que vocês acham assim mais importante, ou uma das mais importantes? É o comercial, seu Luiz? Eu acho que é uma engrenagem, né? Uhum. É uma engrenagem, nós depende de tudo. Nós depende, por exemplo, 5 horas da tarde em diante, quem depende da empresa é lá embaixo, a expedição. Uhum. Expedição, a área de faturamento, essa área ali. E falando sobre cada uma dessas áreas, a gente já pensa em quê? Em pessoas. E como é hoje vocês conseguirem liderar um time que precisa que essa engrenagem funcione adequadamente para atender o seu cliente, para não precisar falar o não para o cliente, ou para dar um pós-venda adequado, ou para fazer aquela peça chegar, sair da Romã e chegar lá no Pará, do outro lado do Brasil. Qual é o grande segredo assim para fazer essa engrenagem não parar e continuar?
A gestão de pessoas é algo extremamente complicado, porque somos todos seres humanos. Então, por mais que você tenha uma pessoa extremamente capacitada em um setor, essa pessoa talvez em algum dia possa não estar no seu melhor dia. E aí a gente tem que tratar como uma equipe. A gente fez uma dinâmica muito legal uma vez que mostrava um jogo de vôlei, onde o jogador faz um malabarismo tremendo para pegar uma bola que recebeu ruim. Então, qual é o objetivo da equipe? São vários setores passar a bola redonda para o próximo setor. Mas se a bola chegar meio quadrada, meio de qualquer jeito, essa pessoa entender e fazer um esforço extra para não deixar a bola ir para o chão. Entende? E esse esforço extra muitas vezes vem de treinamentos, feedbacks, capacitação. Treinamento das pessoas, a pessoa que sabe fazer outro serviço dentro da empresa, Uhum. outro setor, né? E da própria empatia. Entender que nem todos vão estar bem todos os dias. Esse é o grande. Olha só, gente, mais uma lição. Nem todos vão estar bem todos os dias, por isso que é importante você ter um time. O time. O Ali- time é que vence o jogo. O time é o que vence o jogo. Mas essas décadas. Quantas décadas, Luiz? De Roma? 3 décadas? Quase Quase. Podemos dizer 4 décadas já. Outro pouquinho, falta quanto tempo? 2 anos e meio, 3 anos? Estamos quase lá, então. Quer dizer, já estamos mais lá do que aqui. Ela quase nasceu junto com o Plano Collor. Olha, Ela era criança. ela era um neném. É, CNPJ é 1º de março de 89. Olha só, mês de março. Mês de março. Esse ano, então, estamos completando 37? 37. 37 anos. E lançando o podcast no mês que está isso aí. completando 37 anos. Foi tudo mil maravilhas sempre, Rodrigo? Não, não é. Não. Qual foi o momento? Porque assim, momentos desafiadores, com certeza vocês tiveram alguns, não foi só um. Mas qual foi o momento mais desafiador que vocês já passaram? Ele tem uma história para contar aqui que talvez vai ser meio estranha, mas assim, o momento mais desafiador é o acreditar. E é aqui que o Luiz entra assim de maneira extraordinária, porque o Luiz sempre acreditou no negócio, sempre acreditou que o negócio ia crescer. A Simone também tem esse poder de cocriação de realidade extraordinário. Ela falou: não, eu vejo a empresa grande, muita gente trabalhando. Ela tinha uma visão clara da expedição, com bastante caixa saindo. E eu, às vezes, me pus em dúvida, mas será que esse é o melhor caminho? Eu digo que eu moro em Toledo, vou e volto todos os dias, então tem muita estrada, terapia, né? Eu sou sincero em dizer para o Luiz que muitas vezes eu vinha de Toledo a Cascavel pensando em conversar com o Luiz para ver como que a gente ia parar. Como que a gente ia terminar a sociedade. Eu ia dizer: Luiz, não quero mais. Luiz, senta aqui, temos que conversar. Mas algo incrível acontecia quando eu pegava na maçaneta da porta. Eu pegava na maçaneta da porta e entrava, aquilo não me perturbava mais, aquele pensamento não voltava mais para mim, e eu simplesmente sentava na cadeira, a gente trabalhava e pronto, até o fim do dia, que no começo basicamente era eu, Luiz, a esposa do Luiz, a Delvino, trabalhava conosco, ajudou a gente muito, principalmente nesse começo, foi muito importante. E aí finalizava o dia, eu ia embora, ok. No outro dia de novo. Como é que eu vou terminar essa sociedade com o Luiz? Como que eu vou falar para ele? Ah, não quero mais, vou parar, simplesmente assim? E aí as coisas foram acontecendo, o Luiz às vezes me chamava, a gente quase sempre conversava gostoso no estoque. Estava lá no meio das peças e começava a conversar. O Luiz falava: olha, daqui a pouco a gente vai estar assim, daqui a pouco vai faltar espaço. Eu pensava: tá, vai dar certo. Vai dar certo. E eu acho que o que fez dar certo, principalmente, foi a vontade do Luiz. A vontade de ver crescer, a vontade de ver acontecer. Eu digo que eu sou só a ferramenta. Eu possibilitei que algumas coisas acontecessem. Mas o que fez acontecer foi a vontade do Luiz. Lembrando, um dia eu passou um container na frente da Chapombo, né? Eu Isso. falei: quando vai chegar um container? Ih,
que vai demorar. Mas chegou até 2 juntos. E não demorou, Não demorou demorou. tanto. Não demorou De tanto. repente o container estava estacionando na frente, O I estava dele chegou. chovendo, lembra? Tá chovendo. O caminhão não entrava dentro do barracão, a gente teve que abrir as portas do container, improvisar uma lona, descarregamos a mercadoria embaixo de chuva, foi muito legal. Primeiro lacre do container. O primeiro lacre estava guardado até esses dias, o primeiro Também lacre. até a primeira importação tá lá no sítio. Legal. Outra coisa legal que a gente tem de histórico, que eu digo que além do querer acontecer, o Luiz tem uma força de vontade extraordinária, uma força vital extraordinária. Eu tenho certeza que se eu falar agora para o Luiz, olha, Luiz, está tocando o telefone, deu um problema lá no Tocantins, a gente tem que ir, não tem voo, temos que ir de carro. Ele vai falar para mim, vamos no teu carro ou no meu? Para sair agora. Então essa vitalidade que o Luiz tem é muito, muito bacana. É resolver logo, né, o problema, né, para não ficar criando mais problema. E com isso a gente tem algo guardado, que é o primeiro roteiro de viagem do Luiz. Então a gente foi trabalhando lá no começo, extremamente difícil. Quando a gente conseguiu um primeiro crédito, a gente usou parte desse crédito para fazer uma compra maior e parte desse crédito para viajar, para abrir mercado, para conhecer clientes. E eu lembro, eu mandei uns 15 dias atrás, eu mandei para o Luiz esse roteiro. Eu sei que ele saiu de Foz, foi para Brasília, Rio Branco no Acre, Manaus, Santarém, e toda daí o litoral, né, do Nordeste. Se eu não me engano, em 16 dias ele fez 32 embarques aéreos. Não, ao contrário, eu digo. Em 32 dias, 16 embarques. Eu fiz em 16 dias, 33 dias, 16 embarques. 16 embarques. Ai, que incrível. Cansou? Hã? Cansou? Ou faria de novo? Ou faria de novo? Não, faço de novo, não tem problema. Eu sei que a gente também era inexperiente e eu fiz o roteiro, comprei as passagens e acabei comprando as passagens apertadas. Lembra que teve uma que era outra companhia, porque a gente queria economizar ao máximo. E o Luiz chegou do aeroporto, eu sei que pegou o avião fechando a porta, quase. Quantas vezes. Mas, não, tudo bem, mas deu certo. A gente não conhecia, chegava na cidade, não conhecia onde é que tinha oficina. Não tinha os GPS. Não tinha GPS. Era algo diferente. Nós não tinha GPS. Quando nós compramos GPS, que eu fui para Goiânia, era pior o GPS do que sem o GPS. Os primeiros GPS não funcionavam direito, era terrível. A gente chegava na cidade, não sabia onde é que tinha turbineiro, não sabia onde é que tinha oficina, não sabia nada. Eu tinha que ir na raça. E aí era o sistema antigo, é o na raça, é o boca a boca, é o filho. Onde é que tem mecânico de caminhão? Ia perguntando e chegava. Daí os caras falavam o nome do bairro. E olha só, Luiz e Rodrigo, hoje muitas pessoas, muitos profissionais aí, muitas pessoas que estão começando, a gente sabe que 80% das empresas, elas quebram nos primeiros 2 anos. E por que isso acontece? Muitas vezes porque não pensa nas oportunidades, como fazer diferente, eu não vou desistir, não tem uma visão clara. Por isso que às vezes é importante você caminhar ao lado de uma pessoa que tem uma visão, porque você pode até não ter, mas o outro tendo, te ajuda a não desistir nos momentos que você se sente para baixo, que você ficar sobrecarregado, falar isso não vai dar certo, como vocês fizeram. E o plano de negócios. Muita gente abre, às vezes, uma empresa só com o coração. E tá tudo bem. Só que talvez quando você age só com o coração, aquela empresa pode ser que não dê lucro. A tua ideia pode ser que não dê lucro. Seja algo que você queira, mas não vai dar lucro. E tudo bem você ficar em algo que não dê lucro se você estiver disposto a pagar por isso, simplesmente por uma satisfação do seu coração, né? Tá tudo certo. Mas a pergunta é, valeu a pena? Tem valido a pena? Valeu a pena. Vale a pena. Vale a Vale pena. a pena. Valeu a pena, Rodrigo, lembrar ou muitas vezes ter que ouvir o Luiz falando sobre a visão dele e ok, vamos lá, vamos continuar. Vale porque inspira. Vale porque inspira. E assim, igual você falou dos negócios que começam, não tem problema nenhum em começar pequeno. Pensar no grande, tá tudo certo, é isso que você tem que buscar. E o começar pequeno às vezes é mais fácil.
porque você aprende com o teu negócio se você não é um especialista nele. E aí botar para crescer. Vem um detalhe também. Eu não conhecia nada de turbina. O Rodrigo também. O Rodrigo acho que nem tinha visto turbina. Eu tenho certeza, Luiz, que tem muita gente se perguntando assim: Ana, você não vai perguntar para eles como é que eles começaram? Como que começou essa história, essa jornada? É. Eu preciso perguntar, como tudo começou? Aí eu vinha no ramo de cabeçote, recuperação de cabeçote, recuperação de rolamento, mas quando entrou a turbina, eu estava fazendo a recuperação de cabeçote. Aí não existia peça de reposição para a turbina. Nós fomos os primeiros a trazer no Brasil essas peças pequenas aí, de turbina, reparo, essas coisas. E aí tinha os fabricantes no Brasil que fabricavam alguma coisa. Mas eu tenho uns amigos no Paraguai que precisavam recuperar a turbina no carro dele, os mecânicos. E eu trazia para cá, fazia as buchas, o Jonas da KS montava a turbina para mim. E eu levava de volta para lá. Aí fui despertando esse mercado. Até que uma vez a gente foi na feira. Primeira vez foi com o Paulo, né, Rodrigo? Lá na Rural de Buenos Aires. Depois eu convidei o Rodrigo para nós ir também. E lá nós compramos uma amostra, em 2005. Nós compramos uma amostra lá que estava expondo lá da China. Nós compramos uma amostra no stand deles. E começamos a testar aqui no Brasil. Testamos, acho que foi uns 2, 3, 4 anos, mais ou menos, teste. E pesquisando o mercado, vendo o que saía. 4 anos. Porque a gente não queria queimar o nome, né? Uhum. A gente vai pegar um produto ruim, né? Como tem várias qualidades que tem no Brasil também. A gente já queria sair certo com a qualidade do produto. E era o Romão e o Apolo Dias, que nós estávamos juntos ali do Paraguai aí. Que nós trazia junto. E aí, quando é que o Rodrigo entrou no... Ah, o Rodrigo entrou numa viagem, uma história grande. Essa história é bem longa. Essa Essa história é para um Vai, novo vai capítulo, um né? quadro novo aí, só Vai, para contar essa vai. história. Mas foi por puro acaso. O Luiz me ligou, o Luiz tinha viagem com um amigo, acho, e o cara desistiu de última hora. Ele falou: vou sozinho? Ah, vou ligar para o Rodrigo. Tava dentro do carro. Luiz a mala do lado. O Luiz me ligou assim e falou: ô Piá. De Piá, talvez gente do Brasil inteiro aí vai achar estranho, é como a gente chama os menores aqui no sul. Ô Piá, o que você está fazendo? Falei: tô indo ver uma área aí, eu trabalhava como corretor. Quer ir para São Paulo comigo? Falei: eu vou. Quando? Agora. Eu falei: vamos, deixa eu passar em casa pegar uma roupa. Passei em casa, peguei duas, 3 mudas de roupa e vim para Cascavel. Cheguei lá, o Luiz esperando no carro, a gente entrou no carro e foi. E ali nascia. E aí começou. Ali fomos na feira em São Paulo, no Automec, né, Rodrigo? Isso. Aí eu tinha um intérprete que vinha junto comigo, que estava esperando, ia no outro dia lá, que era FUP. E abriu a feira, começamos a visitar o stand que eu queria. Eu acho que tinha 3 ou 4 stands que eu queria mais certo, né? Isso. Eu não lembro certinho, mas eu acho que era 3. Um que eu lembro, que eu nunca esqueço, é a MC lá, os cabeçotes da Espanha. Aham. Aí é o seguinte, aí essa menina acompanhou nós, né? Porque geralmente na época, do 2007, 2005, o chinês não trazia intérprete e não contratava aqui no Brasil, Uhum. entendeu? Até para quem tá assistindo aqui, só para você entender, nessas feiras, os chineses vêm e eles vão falar qual língua? Na maioria das vezes. Chinês, hoje em dia, acredito que eles já usam mais o inglês. Nem todos. Mas aí precisa-se de um intérprete ali para poder fazer essa intermediação. Agora eles estão bem espertos agora, chinês. Agora eles vêm com até 2 intérpretes aí, se eu vou precisar. Aí, no primeiro, a menina estava traduzindo o que eu queria comprar isso, queria comprar aquilo, estava vendo. Mas ele já veio, o chinês já falava inglês, né, Rodrigo? Aí o Rodrigo começou a falar inglês, tá? No segundo foi a mesma coisa. No terceiro, aí nós se viramos também. Daí essa menina, ela tinha outros compromissos, né? Deixou nós trabalhar na feira, daí fui indo. E na volta, que eu fiz a proposta pro Rodrigo, né? Foi isso? Vamos conversando. Imagina, 1.100 quilômetros, 900 quilômetros, tem tempo para conversar a beça, né? Aham. E aí começamos a conversar na estrada aí, foi Eu sei que surgindo. eu falei ao Rodrigo que
Corretor de imóvel dá uma vida pra família, né, vende isso. Mas não vai ganhar dinheiro. Ele já jogou essa? Pô, então é isso aí. E aí o Rodrigo aceitou o desafio. E aí fomos. Quantos anos já, Rodrigo? Nós estamos juntos? 2000 e... 9 foi, né? que A feira do Bahia, começou 9. assim a fluir mesmo em 2009. Uhum. E de lá pra cá, assim, Rodrigo, o que você mais aprendeu sobre negócios? Você, Rodrigo. Porque você não era empresário até então. Eu acho que há um pouco de paciência e uma visão holística de todos os setores. Você está numa empresa, você tem que, como a gente falou antes, cuidar de pessoas, cuidar do time, mas entender de cada parte, cada segmento dos teus processos. Porque se você está olhando tudo, você tem uma ideia quando algo pode dar errado e saber como corrigir. Talvez esse seja assim o ponto principal. Eu até queria trazer para as pessoas uma curiosidade, que em uma das nossas conversas, o Rodrigo comentou assim para mim, eu tinha feito uma pergunta sobre questão de motivação para o dia a dia. E aí você usou uma frase muito interessante de uma fase da sua vida, que quando te der vontade de desistir. Lembre-se do cheiro. Lembre-se do cheiro! E eu queria que Sim. você contasse aqui, assim, brevemente sobre isso, porque às vezes a gente se envolve com a realidade e se esquece de onde a gente veio. Se esquece do que a gente já passou e até mesmo esquece de agradecer, não é verdade? Pelos momentos difíceis. E eu queria que você contasse para as pessoas de onde é que veio essa frase. Lembre-se do cheiro. Pois é. Duas vezes aconteceu algo na minha vida assim que me impulsionaram para frente. Eu vivi muito tempo no norte do Mato Grosso e uma época eu fiquei sem trabalho lá, eu trabalhava com a mineração e teve um intervalo, eu não tinha o que fazer, eu fui trabalhar com um amigo que tinha uma loja de informática, porque eu sou do segmento de TI, né? E eu fui fazer uma instalação de internet e eu tive que entrar no forro da casa e esse forro tinha morcego, tinha muita terra, extremamente sujo e extremamente quente. E eu meio que rastejando naquele forro, a hora que eu saí, eu estava imundo, fedendo morcego e derretendo, literalmente derretendo. Eu falei, não, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim, isso aqui não é a vida que eu quero. E nisso eu acabei voltando para o Paraná. Um amigo que já não está mais aí, seu Nives Fabres, me acolheu na casa dele. E fui morar, ele estava sem funcionário na granja de porcos e aves. E eu fui ajudar ele lá. Ele estava me dando casa, comida. Eu falei, não, seu Nives, eu vou ajudar o senhor. E talvez quem conheça sabe do que eu estou falando, que você entrou num chiqueiro de criação de porcos, você sai fedendo. Aquele cheiro gruda em você e não sai. Se você trabalhar com isso, esse cheiro gruda em você por dias. Você toma banho, parece que você está limpo, você não sente o cheiro, passou alguns minutos, você começa a sentir o cheiro. A pessoa do lado sabe. A pessoa do lado sabe, não, esse trabalha com porcos, esse trabalha com frango. O frango é a mesma coisa, ele cola o cheiro em você e não sai. E aí, assim, eu estava muito feliz, satisfeito, ajudando o seu Nives, porque sou grato a ele até hoje. Ele veio na minha vida para consolidar os valores que meu pai sempre me passou. Mas eu falava, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Eu vou buscar algo melhor. Então eu comecei a pensar nesse mote aí. Pensou em desistir? Lembre do cheiro. Você quer voltar para lá de onde você veio? Eu não. Vamos para frente. Boa, boa. E são histórias como essas que nos inspiram muitas vezes. Então, se você passar, porque você vai passar, existe um fato que do empreendedor, é uma realidade. Haverão dificuldades. Sempre. Você vai errar? Sim, você vai errar. Você vai passar por momentos difíceis. Então, quando você estiver passando por uns momentos difíceis, talvez você não tenha o cheiro para lembrar. Mas você tem uma experiência ruim, você teve um momento de dificuldade, você teve um momento que você precisou passar por alguma situação que você não quer voltar mais.
Então, seja grato e lembre-se desses momentos nessa hora. Você quer diminuir o esforço? Diminua o tamanho do sonho. Anota essa frase, gente. Quer diminuir o esforço? Diminua. O tamanho do sonho, tá tudo bem. Se você sonha grande, esteja pronto para entregar. Às vezes muito, claro. A gente trabalha com um time, com uma equipe, para a gente não precisar estar fazendo tudo. Essa é a ideia. Mas você tem que estar pronto para fazer o que for necessário. Mas também recebe uma força externa também. Nós estávamos lá na China, né? O cara jogou nós na parede, né? Vocês querem continuar pequeno? Mas depende de você. Agora eu quero ver vocês grandes. Porque vocês querem grande, vocês vão ser grandes. E eu tô aqui. Uau. E daí? O Rodrigo olhou para mim e falou, vamos pegar. E essa é a ideia de como você funde parcerias, né? Então a gente sempre teve aberto, a gente tem muitos clientes que não são clientes, são parceiros, são nossos queridos, porque a gente consegue conversar, a gente tem muita gente que a gente conversa não de negócio, às vezes se liga para conversar, como você está hoje? Está tudo certo? Eu tenho clientes que vieram de muito longe para o meu casamento. Uau, olha só. Eu tenho um amigo, concorrente e tudo. Quando eu ligo para ele, você tá sem fazer nada ali, Luiz? Eu tô. É o Peninha. É isso aí. Mas eu tenho certeza que essa força ela não vem só dos negócios. E talvez ela tenha nome. Qual é o nome da sua motivação, Rodrigo? A minha família. A minha força vem da minha família. E a sua, Luiz? Também, meus netinhos, que tô com saudade deles. É o porquê, né? É, O porque porquê diário. É família. E falando em família, quando você pensa em legado, qual é o legado que você quer deixar para sua família? Da honradez. Que a gente chegou até onde chegou, sendo honesto e fazendo dar certo, da maneira certa. Porque como a gente falou no começo, não tem meio certo. Ou é certo ou é errado. Ou você é honesto ou não é. Não pode resvalar, não pode pisar na linha. O caminho é esse mesmo, né, Rodrigo? Mas é o seguinte também, trabalho. Trabalhar, mostrar, fechar as horas certas no trabalho, dar exemplo para os netos, para tua família. Tenho 2 filhas que são trabalhadeiras. A gente conseguiu. Elas conseguiram se formar. Isso é um orgulho, né? E a gente veio do nada, não tinha nada. Não tinha. Quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava bem e não tinha dinheiro para comprar uma Coca-Cola no fim do mês. Olha só. E hoje esse é o legado que o senhor, que vocês Eu deixam. ganhava mais de 10 salários mínimos na época, mas estava tudo já com prestação de lote, estudar e pensão. Essas 3 coisas comiam meu salário. Estudar, Não, lote, não, eu tinha uma prestação do lote aham. e eu fazia o científico. Um amigo meu me pagou a matrícula, eu me obriguei a fazer o científico, porque ele pagou daí. A matrícula tem que pagar a parcela, a mensalidade. Mensalidade. E a pensão, né? Essas 3 coisas fechavam, eu ganhava 1.100 na época, essas 3 coisas fechavam 900 reais. 900 mil, não sei qual, na época. E mais o desconto. E o salário mínimo era 130. Olha, ganhava bem. Ganhava bem. E já investia naquela época em conhecimento. Estudando. Mas só cheguei só até aí também. Só até o científico. Por não deu mais para estudar. Não. Depois teve que trabalhar mais. Eu trabalhei até de noite daí. Depois 2 anos de aula no Senai, da noite. Das 7 às 10. Era corrido. Saía da empresa que eu trabalhava até o Senai. Tinha que correr para chegar lá às 7 horas. Aqui hoje vocês puderam aprender, assim, várias lições, gente, que nenhuma pós-graduação, nenhum MBA ensinaria para as pessoas. Tantas lições de vida sobre trabalho, sobre caráter, sobre não desistir, sobre ter uma visão de negócio, sobre você saber escolher quem será o seu sócio, quem vai compartilhar o seu negócio com você. Porque é um sócio de vida, não é só sobre negócios, né, Exato. Rodrigo? É um sócio de vida. Quantos anos vocês estão juntos já?
O Luiz me conhece desde que eu nasci, porque na realidade nós temos um parentesco, o Luiz é primo do meu pai. Uhum. Então a gente se conhece desde sempre, né? Mas o convívio corporativo em si, como sócio, já tem quantos anos? Quase 15 para 17 anos. É um casamento. Eu comprava as peças do computador para minhas filhas. Antes disso, é. O Rodrigo montava para mim nos anos 95, por aí, né? Nós compramos um computador em 4 no Paraguai. Era um por mês, né? Então o Rodrigo montou o meu. 4, fizemos uma cooperativa lá de 4 pessoas para comprar o computador dele. Se hoje vocês pudessem dar um conselho para quem está começando, quem está nos primeiros 5 anos, ou quem tem uma ideia de empreender, de começar do zero, aquele conselho que talvez ninguém deu para vocês, o que vocês falariam para essa turma que está começando aí? Hoje eu daria o seguinte: se você não conhece, pesquisa bem. Agora, se tu for no ramo, tranquilo. Porque eu estava com muito medo de mexer com turbina. Sinceramente, Rodrigo. Foi muito legal isso. Eu estava com muito medo. E medo de queimar o nome. Porque Medo do julgamento. Julgamento. O Luiz falava, mas e se não der certo? Eu vou tirar você do que você está fazendo, e aí, o que vão falar de mim? Tem que pensar bem. Mas se você trabalha no ramo, você confia em você mesmo, pode começar, tranquilo. Autoconfiança. Confiança. E corra atrás do sonho, um sonho grande. Onde você quer estar daqui 10 anos? O que você quer estar fazendo daqui 10 anos? Você sabe? Você tem isso claro na sua mente? Porque o que você desejar vai acontecer. O duro é que muita gente não sabe o que quer. Não deseja direito. Às vezes no meio do caminho ele muda. Muda no meio do caminho. Se distrai. Esse aqui não deu nada, não sei o quê. Mas quantas vezes que eu ia buscar cabeçote, ia buscar serviço no Paraguai, eu vinha com pouco cabeçote que não compensava. Mas na outra semana, na outra viagem que eu pegava, eu compensava aquela semana. Compensava. Aqui foi um aprendizado para muitos de vocês, gente. Não só sobre negócios, mas sobre legado. Isso não tem preço. E, infelizmente, estamos chegando ao fim deste podcast. Eu quero que vocês deixem um recado para as pessoas. Qual é a mensagem, Rodrigo, que você tem para dar para as pessoas, para entregar para as pessoas? Esse primeiro episódio do podcast. Tudo é possível. Absolutamente qualquer coisa é possível. Você pode chegar aonde você quiser. Depende de você. E a mudança começa aqui. Perfeito. E a sua mensagem? Eu tenho só a agradecer a Deus. E que quem tem o seu sonho, ele tem que pôr no papel, pensar. Eu vou por aqui mesmo. Vamos embora. Saibam que vocês dois me inspiram. E com certeza, através deste podcast, deste papo mais do que turbinado, vai inspirar muita gente a não desistir, a continuar. E quem quiser ter acesso a esse bate-papo, a esse papo turbinado, qual é o @, da Roman para poder seguir vocês, para poder acompanhar esses episódios? Com certeza teremos alguns cortes também. Conta pra galera. Roman Turbinas. Roman Turbinas, vai lá no Instagram. Lá tem todas as informações também. Vai subindo lá no YouTube também esse conteúdo completo. Então vocês também terão acesso. Vai ser tudo colocado lá no Instagram da Roman Turbinas. Gente, muito obrigada. Sim, eu vou representar vocês dando uma salva de palmas aqui para essa dupla incrível. Que bate-papo gostoso, que papo turbinado. E muito obrigada. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Obrigada, Luiz. Sucesso para vocês sempre. E agora eu quero saber, quem será que vai estar sentado aqui na próxima vez, hein? No meu lugar estarão eles, mas quem será que vai estar no lugar deles? Quem será?